do que estou me alimentando. Para mim ter grandes sonhos e grande visão, eu tenho que saber do que eu estou me alimentando. Para mim ter grandes sonhos e grandes visões. Então é isso que nós vamos estar falando nessa noite. Então peço para vocês abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 8 ao 11. Deixa eu abrir a minha aqui também. Eu vou estar lendo na NVI, tá? Todo mundo achou? Quem achou aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos à leitura de Apocalipse, capítulo 10, do versículo 11, 8 ao 11. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Nós vamos estar falando sobre o que a gente leu aqui, mas só uma introdução rápida. A dieta de servo de Deus inclui, além de jejum, um alimento espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá em Mateus 4:4. Irmãos, nós estamos num tempo que a gente vê que a vinda de Jesus está muito próxima. E quando a gente leu aqui Apocalipse, nós estamos falando aqui de João. João falou essas palavras. E a gente vai ver que tinha uma profecia para Ezequiel e uma para João. João teve uma visão semelhante ao profeta Ezequias. Nós vamos ler lá Ezequias 2 e o versículo 8. Põe para mim aí, Ezequias 2, versículo 8. Vamos lá, Ana, me ajuda aí. Enquanto ela não acha lá, eu vou abrindo aqui também. Então vamos lá, Ezequiel 2. Por isso que a Ana não achava lá, né, Ana? Ai, glória a Deus, vamos lá no telão então. Está escrito assim, ó, Ezequias 2:8. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a vocês. E depois, capítulo 3, versículo 4. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora ao povo de Israel e diga-lhes as minhas palavras. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus, ele tem pressa. A gente precisa pregar a palavra de Deus a toda criatura. Jesus está voltando. Tem pessoas aí indo para o inferno porque falta a gente se posicionar, falta a gente comer esse livro que é a Bíblia. Nós estamos falando aqui do livro da Bíblia, comer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. A ordem recebida por João foi urgente. O termo usado para que comesse o livro era devorar, com o sentido de engolir. Isso nos ensina sobre a necessidade de se alimentar com as escrituras, que é o maná diário deixado para o povo de Deus. João 6:31, vai falar do maná, João 6:31. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Amém? Irmãos, palavra não falta, a gente tem o nosso manual que é a Bíblia. Tanto aqui em Apocalipse, com a profecia para João, quanto a profecia para Ezequiel, era de pressa, para comer, para se alimentar, para engolir a palavra de Deus. Então muitas vezes a gente não consegue ter grandes sonhos e nem grandes visões, porque falta o que? A palavra de Deus.
a gente realmente ter conhecimento e colocar a palavra em ação, tomar posse dessa palavra. Muitas vezes a gente não coloca a palavra em ação. E como que a gente vai ter grandes sonhos? Como que a gente vai viver bem? A gente vai ter uma vida saudável? Vamos prosperar? Se a gente não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Para isso, irmãos, Ele está dizendo para a gente engolir a palavra de Deus, para a gente comer a palavra de Deus, e rápido, porque a vinda de Jesus está muito próxima. Então a gente não pode vacilar. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não sabe. Fala que o Pai vai voltar como um ladrão calado da noite, né? Quando menos esperar, Ele volta. Será que a gente vai estar preparado para a vinda de Jesus? A gente pode até estar preparado, mas e as pessoas que estão ao nosso redor? A gente está falando da palavra de Deus? A gente está ensinando essas pessoas? Tem muita gente aí fora que está precisando ouvir a palavra de Deus, e Deus vai usar cada um de nós. Jesus, Ele podia deixar os anjos aqui pregando a palavra dele, mas Ele escolheu nós, cada um de nós, para pregar a palavra dele. Irmãos, muitas vezes você fala assim: não vou pegar a palavra de Deus porque eu sei muito pouco. Primeiro que a palavra está dizendo aqui para a gente engolir, comer essa palavra de dia e de noite, ler, estudar, aprender. Mas mesmo que você fale: eu sei muito pouco, o pouco que você sabe é muito para as pessoas que estão aí fora, que não sabem nada. Então, não pare por nada, continue pregando a palavra de Deus. No pouco, no muito, mas continue pegando a palavra de Deus. E nessa noite Deus fala para a gente estudar, para a gente aprender sobre a palavra dele. Nós temos se alimentado espiritualmente. Se alimentar espiritualmente é pela palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que estar nos cultos para ouvir, para se alimentar, para crescer, para amadurecer. Vamos refletir um pouco sobre as necessidades de se alimentar das Escrituras. Vou pedir para pôr o primeiro tópico aí para mim. O primeiro tópico está falando assim, doce na boca, que é o versículo que a gente leu de Apocalipse 10, 9. Está escrito assim, foi pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Irmãos, a palavra de Deus, ela é doce como mel. Eu me lembro um pouco da história de Sansão, quando ele estava indo numa estrada e ele teve que enfrentar um leão. E ele matou esse leão, e não foi fácil. Mas na volta ele voltou pelo mesmo caminho. E naquele leão tinha um mel doce. E ele desfrutou daquele mel. Ele desfrutou daquele mel doce, que é a palavra de Deus. Então nós vamos ter dificuldades na nossa vida, nós vamos ter lutas, mas pode ter certeza, aquele doce mel lá está ali te esperando. Então que a gente possa realmente comer a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eu venho aí nesse ano aqui passando por várias dificuldades. Todo mundo já sabe, tive que fazer uma cirurgia, um cateterismo aí no coração, né? Passei uma luta. Mas no final de tudo, eu estava comendo o doce mel, a palavra de Deus, saboreando com a palavra de Deus. Quando eu voltei no médico, o médico falou: nossa, mas você está bem? Eu falei: estou bem, não tenho nada, estou perfeito. Nem o médico acreditou. Eu falei: você está bem? Nem parece que você fez uma cirurgia no coração. Porque é Deus, irmãos, a gente vai, batalhas, mas eu sei que eu fui para o centro cirúrgico, quando puseram naquela maca, eu fui cantando louvor até ele aplicar aquela injeção lá e eu apagar. Mas até ali eu estava cantando os louvores de Deus ali, glorificando o nome do Senhor. E aí, como todo mundo sabe, aí veio a minha esposa. Fez agora a cirurgia, estava com um tumor aí na cabeça, teve que fazer. Eu até brinco com ela, irmãos. Agora, hoje ela já está em casa, já teve alta, já está bem, está se recuperando. Mais uma batalha que teve que passar, mas também provou do doce mel de Jesus Cristo. E eu brinco com ela, que eu falo assim: agora você vai ficar bem. Faltavam uns parafusos na sua cabeça, agora colocaram 16. Agora você vai ficar bem. Colocaram 16 parafusos, umas placas. Falei: agora você vai ficar 10. Faltavam uns parafusinhos para ela, irmão. A gente fala isso porque a gente tem Deus. Então a gente se diverte, até nas dificuldades, irmãos. A gente brinca, a gente se diverte,
A gente não fica desesperado. Por quê? A gente conhece a palavra de Deus, é o que a gente precisa. É descansar na palavra de Deus, é descansar em Deus. Deus, Ele sabe todas as coisas. Por que a gente tem que passar por dificuldades? Ele sabe. Eu não sei por que eu estou passando por tudo isso, mas Ele sabe. Eu só sei de uma coisa: todos os obstáculos que eu passo, eu chego mais perto de Deus. Eu só não estou querendo chegar no meu dia perfeito, porque como o pastor falou, o dia perfeito é o dia da sua morte. Quando nós chegamos no dia perfeito, Deus leva. Eu falei, não, peraí, está cedo ainda, né? Mas é isso, irmãos. Então que a gente possa realmente ter o doce na nossa boca, que é o doce de Deus. Se aproveitar disso daí, amém? A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Salmos 19, 10. Coloca aí para mim no telão. Salmos 19, 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Está falando da palavra de Deus. Então ela tem muito mais valor do que o ouro, irmão, do que prata, do que o mel. Palavra de Deus. A gente tem na palavra de Deus, a gente tem tudo na nossa vida, irmãos. Deus, Ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente não tem que ficar se preocupando. É lógico que a gente é ser humano, a gente se preocupa, a gente fica, apreensivo. Mas vamos aprender a confiar em Deus, colocar tudo na mão de Deus. Mas para isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente tem que comer essa palavra de Deus, tem que engolir a palavra de Deus, né? E coloca para mim Salmo 119, capítulo 119, 103 é o versículo. Como são doce ao mel a palavra da tua, como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel a minha boca. Amém? Então você vê que não é uma coisa, está escrito na palavra de Deus, é Deus falando. Não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Irmãos, Salmos 1, capítulo 1, versículo 2, olha o que ele diz. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A gente tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. Em João, 1 de João 5:3, coloca aí para mim. Muitas pessoas acham pesado estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas acham difícil. Mas eu vou ter que ler todo dia, eu vou ter que estudar, eu não entendo isso aqui, aí eu vou ter que ver o significado disso aqui, vou ter que ver história, vou ter que aprender. 1 João 5:3, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, a gente não pode fazer a palavra de Deus como um peso para nós. A palavra de Deus é para nos trazer o conhecimento, para nos trazer o conforto, para nos trazer o amor, para a gente viver bem, para quando chegar na hora da luta, irmãos, como eu falei para vocês, a gente se divertir. Eu estou indo para uma sala de cirurgia, mas eu estou me divertindo, eu estou rindo. Eu estou em paz com Deus. Por isso a gente precisa buscar o conhecimento de Deus, para nessas horas a gente estar tranquilo. Como Paulo falava, eu sei viver nas horas das dificuldades, mas também na hora da fartura, em todo o tempo. Mas por quê? Paulo, ele comia a palavra de Deus. Precisamos ter mais apetite pela palavra de Deus, cumprindo a profecia que diz, coloca para mim aí Amós 8:11. Então, chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vai chegar esse dia, irmãos, é uma profecia. Aí nós vamos sentir falta de ler a palavra de Deus, de ter conhecimento, porque um dia a gente não vai ter mais esse livro aqui na mão, vai ser proibido. E aí o que fazer se a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus? Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Misericórdia, irmãos, que a gente possa estar preparado para esse dia, porque não vai ser fácil. A gente já vê alguns países que estão assim. Então que a gente possa aí estar preparado para esse tempo.
Vai chegar nesse tempo, as pessoas elas vão procurar o conhecimento e elas não vão encontrar. Mas olha o que João 8:32 fala. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? É o que está aqui, na palavra de Deus. É o que a gente precisa. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a palavra de Deus em todo o tempo. Para toda ocasião a gente tem uma saída, que está aqui, para tudo. Por quê? Tudo que a gente passa ou vai passar já está escrito aqui, Aqui já tem a saída para a gente, já tem uma solução. Mas a gente precisa conhecer. Muitas das vezes a gente quebra a cara, dá tudo errado, depois a gente está ali na Bíblia e fala: olha aqui, olha, se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Porque está aqui, aquele povo foi destruído por falta de conhecimento. E nós, o que nós estamos esperando? Ser destruído? Ou se alimentar da palavra de Deus? Que nós possamos buscar o prazer na palavra de Deus. Não somente abrir a Bíblia e ler por ler. No começo do ano, o nosso pastor ele lançou aqui um desafio de oração, de jejum e de leitura bíblica. Então todo mês a gente tem que estar jejuando, orando e lendo a Bíblia. Ele fez um cronograma para a gente ler a Bíblia. Irmãos, eu não vou nem perguntar para você quem está lendo, mas que você possa refletir nisso. Porque eu tenho certeza que aqueles que estão jejuando, aqueles que estão orando, estão realmente lendo a Bíblia, buscando esse conhecimento, na hora que vem as lutas, irmãos, vai passar sorrindo. Não é fácil, a gente vai ter que lutar, vai ter que matar um leão, vai ter que matar um urso, não sei. Mas a gente, com a palavra de Deus, a gente vence. A gente consegue enfrentar, a gente vai vencer. Mas para isso a gente tem que estar preparado, irmãos. Porque vai chegar um dia, como a gente leu aqui em Amós, que Deus vai mandar fome, Deus vai mandar um monte. Põe Amós aí para mim de novo, vamos ler de novo, essa palavra é muito forte. Coloca aí para mim, Amós 8:11. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E tem gente, irmãos, que se dá o luxo de não estar aqui numa quarta-feira para ouvir a palavra de Deus. Isso me faz lembrar na pandemia. Quando teve a pandemia, ninguém podia vir para a igreja. E as pessoas, colocavam lá no Facebook, sei lá como é, um monte de coisa aí nessas redes sociais, que estava sentindo falta da palavra de Deus, quando voltasse ia estar na igreja todos os dias. E passou a pandemia, irmãos. Continua a mesma coisa. Ou pior. As pessoas estão perdendo a oportunidade. Porque um dia, é o Senhor que está falando. Vai faltar essa palavra para nós. Então você que está em casa hoje, assistindo aí essa live, vem para a igreja. Porque o ambiente dessa igreja aqui, o ambiente que a gente sente aqui, a presença de Deus que a gente sente aqui, é muito melhor do que a gente está em casa, no conforto, no nosso lar, nossa casa. Eu sei que é bom, é gostoso, mas aqui a gente está buscando o entendimento, buscando a palavra de Deus, buscando conhecimento, porque buscando conhecimento, a gente alcança a nossa salvação, a gente consegue suportar as nossas dificuldades, as nossas lutas, matar um leão, um urso, e a gente consegue crescer. E cristão é ser parecido com Cristo. Cada vez que a gente ouve a palavra, a gente aprende, a gente ensina, a gente vai sendo parecido com Cristo. A gente nunca vai ser perfeito, mas a gente tem que ser parecido com Cristo. Amém? O segundo tópico para mim, coloca aí, Ana, que é do Apocalipse 10, versículo 10. Ele fala: amargo no ventre. Vamos lá, que a Ana já vai pôr ali para mim o segundo tópico. Cadê a Ana?
Ah, tá. Tá ali agora, tá ali, ó. É que ela marcou ali ameaça no ventre. Na verdade, irmãos, é aí, ó. É amargo no ventre, tá? Muda aí, Ana, para mim rapidinho aí, coloca aí de novo. Mas não tem problema. No versículo 10 que a gente leu do Apocalipse 10, versículo 10, diz assim, ó: tomei o livrinho da mão do anjo, eu devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Por isso que ele fala amargo no ventre. Amargo na barriga significa que o seu conteúdo é difícil de anunciar, pois fala de juízo para quem desobedece. Também pode ser uma forma de sentir o que aqueles que estão sem Deus. Vive numa vida amarga para ter misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo sem Deus, mas principalmente tem a intenção de mostrar que após ser devorado, precisa ser colocado para fora, pois a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Irmãos, então não é só ler a Bíblia, é a gente ler, entender e viver a palavra de Deus. Não adianta nada a gente ter todo o conhecimento. Falando a verdade, o diabo tem todo o conhecimento da Bíblia. Ele lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas ele não pratica nada do que ele leu. E se a gente quer ser diferente, a gente tem que conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas a gente tem que praticar a palavra de Deus. Amém? E continuando aqui, ó. Coloca para mim aí 2 Timóteo 4, 2. O anúncio do Evangelho, ele é urgente, como a gente já falou lá em Apocalipse, falou em Amós, em Ezequiel. Ele tem que ser urgente, porque a vinda de Jesus está muito próxima, irmãos. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Irmãos, a gente tem que corrigir, a gente tem que ensinar, mas no final fala ali, ó, com paciência e ensino. A gente tem que ser paciente, irmãos. Um dia alguém foi paciente com a gente. Eu dei muito trabalho para o nosso pastor Rogério, irmãos. Misericórdia. Mas ele foi paciente comigo. E hoje eu estou aqui. Como fala a palavra de Deus, ó, pegue a palavra de Deus, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Irmãos, não era para mim estar pregando hoje, mas eu tenho que estar preparado, no tempo ou fora do tempo. E o pastor vai lá e prega. Em cima da hora. O pastor teve um probleminha de saúde, mas está bem, tá? Legal. Daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Mas ele falou, vai lá e prega. Pastor, mas o que eu vou pregar? Não tem nada pronto. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo ou fora de tempo. Tá bom, pastor, estou indo lá. Abri a Bíblia e estou pregando aqui para vocês, irmãos. É fácil? Não é. Mas é o Espírito Santo, irmãos. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus, a gente tem que engolir, tem que comer essa palavra. Para quando a gente abrir a nossa boca, Deus encher ela da palavra dele. Porque como a Lisan já falou, hoje, a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é lançada. E ela vai fazer aquilo que tiver que fazer. Amém? Então, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Irmãos, então não perca a paciência com ninguém não. Eu sei que é difícil, tem hora que a gente perde a paciência. Mas lembre, nós somos somente uma ferramenta na mão de Deus. E Deus está dizendo para nós, seja paciente. Ensine-me a palavra a todos os pequeninos, a todas as pessoas. Então, com muito amor, com muita paciência, a gente tem que ensinar a palavra de Deus. E com ensino. E como que a gente vai ensinar se a gente não está preparado? Se a gente não está se alimentando da palavra de Deus? O título da palavra, do que me alimento? A gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Para poder ensinar. E se a gente estiver se alimentando da palavra de Deus, a essência de Deus, ele é amor. Então a gente vai ensinar com amor. E o amor traz a paciência. Por isso que a gente tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque senão, se a gente for querer ensinar na carne, irmãos, vai dar ruim. A pessoa não vai entender.
Porque além da palavra, precisa da unção. Para a gente estar transmitindo a palavra de Deus. As pessoas poderem ver Deus em nós. Então a gente precisa ser amoroso, a gente precisa ser paciente. É o fruto do Espírito Santo, né? Que é a paciência, o amor, a longanimidade, a benignidade. É o que a gente precisa ter. Amém? Senão a gente não vai conseguir ganhar almas para Jesus. Não vamos conseguir trazer pessoas para a nossa igreja, né? E continuando aqui. Então é tempo de se alimentar da palavra e compartilhar esta mensagem com o máximo de pessoas possíveis, porque o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Coloca aí para mim, para não ficar nas minhas palavras. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Forte essa palavra, né? A gente tem que buscar o conhecimento de Deus. Tem que buscar, e urgente, irmãos, buscar esse conhecimento e levar para as pessoas. Esse mundo está acabando. A gente está vendo aí pessoas partindo sem ter oportunidade de aprender, de ouvir e de entender, de conhecer Jesus. E nós vamos ser cobrados por isso, irmãos. Que é o ID, né? ID por toda criatura, por todo mundo, e pregar a palavra de Deus. Nós vamos falar disso aqui mais para frente. Muitos crentes estão divulgando o que aprenderam. Tiago 1:22. E com isso estão apenas engordando. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Irmãos, se a gente só ouvir a palavra de Deus e não praticar ela, a gente só vai ficar engordando. Vai ficar obeso. E a gente vai ficar doente. Daqui a pouco você não quer mais vir para a igreja. Daqui a pouco o pastor está pregando e fala: essa palavra eu já conheço. De novo essa palavra. Mas por quê? A gente só está sendo ouvinte. A gente tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Se a gente praticar a palavra de Deus, irmãos, a gente vai ganhar muitas almas para Jesus. E a gente tem a obrigação de fazer isso. Mas para isso, nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. Ouvindo, vindo nos cultos, de quarta, de domingo. Mas o mais importante, irmãos, em casa, é ler a palavra de Deus, é estar orando. Como o pastor lançou aqui no começo do ano. A gente orar, jejuar e ler a Bíblia todos os dias. Segue aquele cronograma, assina uma bênção. Irmãos, eu estou um mês adiantado na leitura. Mas eu não paro, por quê? Porque ler a palavra de Deus é conversar com Deus. E eu quero conversar com Deus todos os dias. Então mesmo que eu estou adiantado, estou adiantado, então hoje eu não vou ler. Mas se eu não ler hoje, eu não vou estar falando com Deus. Então eu vou lá e ler de novo, não tem problema. Porque eu quero conhecimento, porque aquele povo ele foi destruído por falta de conhecimento. Eu não quero ser destruído, irmãos. E batalha a gente tem. E se eu não estiver preparado, quando vir as batalhas, irmãos, a gente não aguenta. A gente tem desespero, a gente joga tudo para o alto, a gente quer desistir de tudo. Por isso que a gente tem que realmente comer a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, amém? Irmãos, que a gente possa compartilhar a palavra de Deus a todas as pessoas. Coloca para mim, Ana, a conclusão aí para mim, de tudo isso que a gente falou aqui. Mas no versículo, Apocalipse 10, do versículo 8 ao 11, ele fala assim, eu fiz só um resumo. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Guarda bem isso, sobre o mar e sobre a terra. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Coloca para mim, Ana, aqui, ó, a conclusão. Vixe, está pequenininho lá, eu vou ler por aqui, ó, senão ali não vou enxergar, irmãos. Aqui dá para ler, ó. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Aqui foi um resumo do Apocalipse 10 que a gente leu, do 8 ao 11. A primeira coisa
que a igreja precisa fazer é tomar o livro para se alimentar dele, tomar posse da Bíblia, se alimentar dela. Então anunciar o evangelho em todo o mundo, preparando a sua volta, preparando para a volta de Jesus, que ela está bem próxima, irmãos. A gente está vendo aí os sinais, a gente está vendo que Jesus está voltando. O anjo tinha os 2 pés sobre a terra e o mar, que a gente leu lá no versículo 8. O mar representa os povos, pois as suas águas banham todos os continentes. A terra representa os reinos deste mundo, que precisam ser alcançados, vencendo todas as suas fronteiras, cumprindo o ide por todo o mundo. Terra é igual, países, pregai o evangelho a toda criatura. Mar é igual pessoas. Então por isso que ele fala que os pés dele estavam sobre a terra e sobre o mar. Então ele estava sobre os países e sobre pessoas. Amém? Por isso, no versículo 11, o anjo também diz: João precisava anunciar a palavra para os povos das nações, que é o mar e a terra, e a língua e reis, que seria mar e terra. Então ele estava dando aqui uma missão para João, para pregar para todas as nações, irmãos, para toda a terra, para todas as pessoas. Isso tinha que ser urgente, como a gente viu também lá em Ezequiel. Deus estava falando também com urgência para pregar o evangelho. Muitas pessoas estão desnutridas espiritualmente, não pregam o evangelho porque também não se alimentam da palavra. Por isso que a gente tem que se alimentar da palavra, irmãos, e tem que ser urgente, porque a volta de Jesus, ela está muito próxima. Então que a gente possa nessa noite refletir um pouquinho sobre isso. O que eu estou fazendo? Não é só igreja, não é só vir na igreja de quarta e domingo, irmãos. É em casa, é no trabalho, é na escola, aonde a gente estiver. É na padaria, né, Silmar? Encontrei a Silmar, acho que ontem na padaria, né? Irmãos, em todo o tempo, a gente tem que estar lendo a palavra de Deus, refletindo e pregando a palavra de Deus. Porque eu não sei qual vai ser meu último dia. Ninguém sabe. E nem quando Deus vai voltar. E o que nós estamos fazendo, o que a gente está aprendendo? Nós só estamos engordando a nós mesmos? Irmãos, o que a gente aprende da palavra de Deus, a gente tem que passar para as pessoas. Que a gente possa realmente fazer um evangelho realmente não fugiu a palavra, mas um evangelho de realmente ele poder ter movimento. O evangelho não é ficar parado, é ter movimento. E é levar a palavra de Deus, irmãos. E tem várias formas de levar a palavra de Deus, de como se vestir, de como falar, é com amor, como a gente louvar com paciência. Mas nós precisamos, tudo para isso nós precisamos de conhecimento. E conhecer quem? Jesus, a palavra de Deus. Amém? Lisângela, vem cá. Vem aqui o pessoal do louvor aqui, ó. Eles vão cantar aquele louvor para nós, o manancial.